mas já está à venda lá fora desde sexta-feira. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Filipe, obrigado. E que eu vou pedir primeiro então que apresentes o livro, apresentes o teu trabalho. Pela Cabeça do Rei é um livro de fantasia, também vê-se logo um pouco pelo título, não é? Menção à realeza. Dentro da fantasia é o que se pode considerar, ou pelo menos um termo que estava muito na voga há uns anos, não sei se ainda é tão popular hoje em dia, que é o grimdark. Era um termo que se usava muito e percebia-se logo de que tipo de história que estávamos a falar. Não é fantasia épica, é uma fantasia mais focada nas personagens que no world building, com temas normalmente se pode escrever como mais maduros, violência, algumas cenas eróticas pelo meio e um livro rebelde, digamos assim, de certa maneira, e um pouco transgressor em comparação com o que é a fantasia épica, a fantasia mais tradicional. E, de certa maneira, é este o tema do livro e é isto que podem esperar deste livro. A minha segunda pergunta está relacionada com uma das minhas personagens favoritas. Quem ler o livro também vai adorar, de certeza. Que é uma assassina, a Finra. E eu gostava de perguntar como é que é a experiência de escrever uma personagem feminina no contexto de fantasia e a sensibilidade que tens que ter à volta da construção desta personagem. É uma pergunta interessante, que não estava à espera, por acaso. Obrigado pelo reconhecimento da personagem, fico contente que tenha agradado esta personagem. Do trio de personagens principais, Finra é a única personagem feminina, é uma assassina que trabalha, se é que se pode considerar um trabalho, para uma organização um pouco nefasta que onde mantém os seus assassinos cativos através de métodos um pouco sobrenaturais. A pouca magia, o pouco sobrenatural que existe no livro está muito centrado nesta organização e é um trabalho que ela faz absolutamente contrariada e à procura de uma abertura para conseguir escapar, para conseguir fugir, e é isso que a faz cruzar caminhos com as outras duas personagens principais e a faz ser incluída na trama da tentativa de regicídio que dá o nome ao livro. Na construção dessa personagem, eu sinceramente não tive nenhuma preocupação consciente. Não pensei, ok, é uma personagem feminina, vou ter que fazer algumas coisas diferentes das outras duas personagens que são masculinas. Não tive essa preocupação, simplesmente escrevi a personagem com a naturalidade que me surgiu e, acima de tudo, as personagens são todas humanas, têm as suas características, as suas qualidades, os seus defeitos, as suas formas de agir, as suas formas de ver o mundo, acima de tudo os seus desejos. Todas as personagens são um pouco egoístas, todas querem alguma coisa e o que as junta é essas coisas que cada uma quer e aquilo que estão dispostas a fazer pelo que querem. E o facto de ser uma mulher não foi uma escolha consciente, não foi como se eu tivesse uma cota mental a pensar, ok, já tenho das três personagens, duas são homens, a terceira é uma mulher para variar. Não foi, sinceramente, foi algo que me surgiu com naturalidade. Foi sim uma tentativa de diversificar, mas só não por sentir alguma espécie de obrigação ou por achar que ia ganhar pontos se o fizesse, foi mesmo só para ter mais um exemplo de variedade. Todas as personagens têm idades diferentes, têm características diferentes e, lá está, formas diferentes de ver o mundo. A Finra tem a sua própria forma de ver o mundo, tem aquilo que quer atingir, os seus objetivos e, sobretudo, adorei a forma como, uma coisa que até agora durante o processo da revisão, em que acabei por ter um bocado a perspectiva de leitor, até porque já tinha escrito o livro há algum tempo, e achei que consegui ter o privilégio de ter uma perspectiva um bocado fresca ao lê-lo de novo durante o processo da revisão. E uma coisa que eu gostei na interação entre todas as personagens foi a forma, lá está, como eles interagem, a forma como a fricção que existe entre algumas das personagens, a forma como as lealdades entre os três vão mudando ao longo do tempo
e a forma como eles se relacionam, e a Finra eu não a poderia escrever de outra maneira nenhuma, senão ela não contribuiria para a história da maneira que contribui através da sua interação com os outros. E sinceramente acaba por ter mais a ver com o personagem dela do que o facto de ser mulher ou não. Obrigado. Qual é que sentes que foi a tua maior dificuldade ao escrever este livro? Sinceramente não. Acho que não houve uma dificuldade em particular. O processo de escrita deste livro foi um bocado particular. Eu escrevi-o numa altura em que estava desempregado e, portanto, tinha, para lá do tempo que gastava diariamente a tentar procurar emprego, o resto do tempo estava livre e acabei por me atirar de cabeça à escrita do livro. Atirei-me de corpo e alma e durante cerca de 6 meses que me demorou a escrevê-lo do início ao fim, foi um processo contínuo, não tive pausas, não tive períodos significativos sem escrever, escrevia praticamente todos os dias. Quando não escrevia, estava a pensar nele, estava a pensar na história. Foi uma história que fui desenvolvendo ao longo do tempo, porque também se há alguma coisa que eu não consigo fazer, invejo quem consegue, porque é uma coisa muito boa da perspectiva do escritor, mas eu não consigo fazer, que é estruturar a história toda de antemão antes de avançar com a escrita. E, portanto, tinha só uma ideia da meta que queria atingir, o fim estava definido desde o início. Só não sabia como é que havia de lá chegar. E isso é uma maneira também de... Isto sim pode ser uma dificuldade, respondendo diretamente à questão. Para mim é uma dificuldade escrever um livro se eu não me permitir esta liberdade de ir inventando à medida que vou escrevendo. Obviamente que isto tem imensos riscos, podemos meter-nos num beco sem saída, podemos ter que voltar atrás e escrever largas porções, podemos chegar ao fim. Escrever um livro é quase como fazer um grafite ou um mural grande, em que estamos tanto tempo com a cara encostada à parede que só no fim é que voltamos atrás e nos permitimos ver o global. E há sempre o risco de chegar ao fim, olhar para o global e pensar, não faz sentido. Não aconteceu, felizmente, tudo encaixou perfeitamente e lá está, tive essa necessidade de me permitir ir desenvolvendo o livro. Sensivelmente a meio do livro tive uma ideia muito maluca e pensei, se eu agora fizer isto, quando lerem vão perceber exatamente o que é que eu estou a falar. Tive uma ideia que mudou drasticamente a história, mudou drasticamente o percurso das personagens daí para o fim, mas no fim olhei para trás e percebi que fazia todo o sentido. Fazia todo o sentido e dá uma estrutura muito interessante e muito coesa ao livro. Ainda bem que arrisquei nesse sentido. Lá está, estes 6 meses em que eu me dediquei de corpo e alma ao livro foram um período muito particular. Normalmente um livro vai se escrevendo aos poucos, não é? Temos as nossas obrigações do dia-a-dia e vamos escrevendo quando podemos, é uma coisa que vamos desenvolvendo muito lentamente. Este livro foi uma maluqueira em que eu durante meio ano vivi para ele, completamente. Foi um período muito alucinante, que agora até me deixa um pouco saudoso, não que eu quisesse repetir, eu gosto muito do meu trabalho, mas foi mesmo um período muito, muito louco e nesse sentido acabei por não sentir dificuldades porque tudo fluiu muito por instinto, muito naturalmente e posso dizer que efetivamente não tive dificuldades, tive trabalho, tive trabalho e sim, dificuldades propriamente ditas. Neste projeto não, noutros tive, neste por acaso não. Falaste agora sobre o facto de ser um processo, o teu processo no caso foi alucinante, foi rápido, acredito que também tenha sido por vezes solitário, porque a escrita acaba por ser. Como é que te relacionas agora com o facto de teres tido essa experiência tão intensa nesses 6 meses e agora o livro vai para o mundo? Como é que lidas com esses sentimentos? É uma excelente pergunta, porque realmente a escrita é uma maluqueira muito grande. Em eventos como aqui o Fórum Fantástico e vemos o lançamento de tantos novos escritores, esta não é a minha primeira obra publicada, porque já publiquei contos há uns anos, mas já é o meu primeiro romance publicado, a minha primeira obra de longa extensão a solo. Perdão. E realmente eu às vezes admiro-me como é que existem tantos escritores, como é que existe tanta gente a escrever, como é que existem tantas pessoas dedicadas a isto e que lutam por isto, porque a escrita é uma maluqueira, não tenho outra maneira de descrever.
A escrita é isolar-nos do mundo durante longos períodos de tempo, em que podíamos estar a fazer outra coisa qualquer. Às vezes vejo pessoas que dizem eu até gostava de escrever um livro, que também é uma pergunta, é uma afirmação que tem que se lhe diga, como se ninguém diz eu gostava de pintar um quadro. A gente gosta de pintar e vai produzindo ou não, mas às vezes há pessoas que dizem eu gostava de escrever um livro. E me dizem eu gostava de escrever, mas não tenho tempo. Pronto, este livro foi um caso particular, mas a grande parte das minhas obras foram escritas enquanto eu estudava ou enquanto trabalhava. Portanto, eu não faço com que apareça tempo por magia. Tenho as mesmas obrigações, tenho as mesmas coisas, tenho que levar o lixo à rua como as outras pessoas e tenho que lavar a louça. O tempo não se faz, o tempo é um sacrifício que um escritor faz, consciente. É um sacrifício, até certo ponto, obviamente, tem que ser uma coisa que dê prazer e que sintamos que vale a pena. Mas envolve isso, envolve conscientemente separar-nos do mundo, isolar-nos do mundo. Mesmo quem escreve em locais públicos está isolado no seu mundo. Envolve afastar-nos das outras pessoas e olharmos para dentro, olharmos para nós, confrontarmos a nós mesmos e produzirmos algo durante longos períodos de tempo, que é o tempo que demora a escrever um romance, horas e horas e horas. E depois há a fase seguinte, para quem tem a possibilidade e a alegria enorme que é poder publicar um livro, que é a partilha disso. É estranho. Eu agora estou, em relação ao livro, estou a sentir a primeira vez, em relação, anteriormente em ficção curta, em contos, já tive essa experiência, depois já receber o feedback das pessoas, dizerem gostei, não gostei, gostei disto, mas não gostei disto. Um dos maiores elogios que recebi do primeiro conto que publiquei foi: todos os contos desta antologia são maus, mas o meu era o menos mau. Foi a primeira edição da Lusitânia em 2012, já agora. Está no Goodreads, se o autor ainda não apagou o comentário, ainda está lá. E é expor-nos ao mundo, é expor-nos uma coisa muito pessoal pela qual batalhamos durante uma infinitude de horas sozinhos. E depois partilhamos lá o mundo, e partilhamos de uma maneira indireta, porque não estamos a espreitar por cima do ombro das pessoas enquanto elas leem. E nesse aspecto tenho alguma inveja dos músicos, porque acho que todas as artes são os que têm o privilégio de partilhar diretamente a sua arte. Quando tocam uma música, estão a partilhar diretamente a sua arte com o público, estão a ver em direto a reação das pessoas e até se alimentam um pouco desse feedback. Se um concerto está com um bom ambiente, os músicos ainda dão mais de si. Um escritor não tem esse privilégio. Um livro é uma coisa que também, a leitura também se faz em solidão, tal como a escrita também se faz em solidão, e atirando-lo ao mundo, e depois a maior parte das pessoas vão ler e vão à sua vida, não vêm falar connosco, não mandam um e-mail, não deixam um comentário em lado nenhum. Para a maior parte das pessoas não fazemos a mínima ideia que impacto se é que algum teve nelas. Algumas poucas depois atribuem-nos a sua opinião, mas é uma experiência muito estranha, porque lá estamos a partilhar uma coisa muito pessoal de uma maneira completamente desregulada, que é tirar o livro ao mundo e agora leiam, e daqui para uns tempos, se me disserem alguma coisa, se gostaram ou não gostaram, boa. A maior parte das pessoas não vai dizer: olha, paciência, está entregue ao mundo, está fora das minhas mãos. E é muito, tudo o que envolve a escrita é muito maluco. Dizias há pouco que não fazias o dito outline. Então, normalmente quando converso ou quando leio sobre escritores de fantasia, falam sempre do seu outline extenso para a construção do mundo. Como é que funciona então a tua experiência da construção e como é que consegues avançar sem livros, digamos assim? Desde ou depois também está relacionado também com o trabalho do revisor, mas na tua parte inicial, como é que funciona a construção do mundo? Em termos específicos do world building, que é, portanto, uma coisa muito própria da fantasia e da ficção científica, que é esta coisa de criar um mundo novo, não é? A outra ficção realista, digamos assim, ou pelo menos assente no mundo real, não sofre disso. Na fantasia, a criação do mundo é um processo que tem imenso que se lhe diga, mas no meu caso, eu confesso já que não vou encontrar neste livro um ambiente extremamente complexo e extremamente detalhado, porque acima de tudo não era esse o meu interesse. O meu interesse era
contar a história destas personagens, acima de tudo. Isto é um livro sobre personagens, não é sobre um universo fictício. O universo é apenas uma ferramenta, foi o pano de fundo que eu precisei para contar esta história. Não a contei portanto é uma história de caráter medievalesco, nunca seria passada no presente. Também decidi não a situar numa época e num sítio específico, porque achei que era demasiado restritivo. E eu, enquanto leitor, sou extremamente exigente com ficção histórica, qualquer erro eu ponto logo, e portanto, como escritor, não ia querer cometer esses erros, mas também não ia querer estar limitado por isso. E a fantasia permite-me liberdade nesse sentido, misturar elementos de várias épocas, de várias culturas. Mas é só isso, é só um pano de fundo. Portanto, eu desde o início que assentei em termos geográficos, isto passa-se neste sítio, neste território que tem este tipo de governo, obviamente é uma monarquia. Quem são os seus vizinhos? Esses vizinhos afetam a história ou não? Alguns vizinhos afetam diretamente a história, como podem ler pela descrição do livro. Na Badana existe uma invasão iminente de um desses vizinhos, portanto a relação entre os dois tinha que estar estabelecida desde o início. E outras coisas foram surgindo naturalmente, eu fui integrando, algumas ideias tive no início do livro e decidi reaproveitá-las mais tarde. Aliás, uma coisa que acho que resulta muito bem neste livro é que as várias coisas que vão acontecendo e que vão sendo provocadas pelas personagens principais não existem num vácuo. A mais tarde nós vemos a reação de outras personagens a isso, que é uma coisa que acho que cimenta que aquilo realmente aconteceu naquele mundo. Aquele evento aconteceu e não afeta só os personagens principais, que são quem o descreve no livro, afeta outras personagens, e vemos isso mais tarde. E até vemos a perspectiva de outras personagens sobre aquilo que aconteceu. Muitas têm informação limitada, até fazem uma interpretação diferente daquele evento. E portanto, mais uma vez, foi todo um processo orgânico. Algumas coisas tiveram obrigatoriamente que ser definidas desde o início. Não comecei o livro sem ter uma ideia geral daquele mundo e dos atores mais importantes. Atores no sentido elementos, não de personagens. Os elementos geográficos, históricos mais importantes. Mas depois, mais uma vez, muita coisa foi funcionando naturalmente. Escrever não é só não é só teclar as palavras, é também um processo inconsciente. Nesse período em que então me dediquei 100% a este livro, eu não estava sempre a escrever. Estava umas horas por dia. Era impossível, pelo menos para mim, acho que para a maior parte dos escritores, porque eu ouço entrevistas e assim, é impossível estar o dia todo a escrever. Mas o tempo que não estamos ativamente a escrever, também estamos a trabalhar nele. Porque o nosso subconsciente está a processar as nossas ideias, está a ordená-las, a organizá-las e está a fazer que as coisas encaixem. Depois, quando as coisas vêm ao de cima, não é fruto da obra graça do Espírito Santo, é o nosso trabalho mental subconsciente que vai compondo as coisas e que depois elas vêm ao de cima e nós escrevemos. E, portanto, basicamente é esse o meu processo de criação e do world-building. Há umas coisas desde o início logo definidas, senão a história não avança. Tem que ter um suporte mínimo. Mas depois é ir inventando, ir aproveitando o que se inventa no início e reaproveitar mais à frente, se for o caso. Relacionado com os teus hábitos enquanto escritor, como foi um processo tão intenso, o que é que tu sentes que nesse momento na tua vida, ou que hobbies, que atividades é que tu realizavas para poderes sair da história, tirar a tua cabeça e descansar um pouco, desligar? É uma boa questão, na verdade acho que nunca desliguei. Acho que nunca desliguei muito. O meu passatempo na altura, de longa data, sou grande fã de videojogos, assim um bocado como a maior parte da malta da minha geração. Eu em particular levei isso um bocado mais a sério, cheguei a colaborar com alguns sites profissionais, dediquei-me a alguns projetos, ainda me dedico a alguns projetos relacionados com jogos e portanto era uma cena que eu estava mesmo muito investido e também era o meu escape da realidade e também de certa forma influenciava, também um pouco influenciou em bastante medida o meu interesse pela fantasia, foi a possibilidade de explorar mundos virtuais de fantasia e basicamente também lia e escrevia, mas quer dizer, escrever é óbvio, também lia, obviamente sou acima, antes de ser escritor de fantasia, era leitor de fantasia. Nesse período em particular não me lembro se li alguma coisa importante. Tive leituras anteriores que foram uma forte influência em termos de tema e em termos de estilo. Não sei se é a próxima pergunta ou se já posso falar.
Ok, em termos de influências, de longe, isto é óbvio para quem lê, ou pelo menos já me foi dito por quem já leu, que a maior influência para mim foi Joe Abercrombie, um escritor inglês que, entretanto, tornou-se famosíssimo ao longo dos últimos anos. Portanto, se estão aqui no Fórum Fantástico, muito provavelmente conhecem Joe Abercrombie. Eu, na altura, tinha lido a primeira trilogia dele, a trilogia First Law, e fiquei mesmo encantado. Para mim foi um mundo novo na fantasia. Eu estava só habituado à fantasia épica, nada contra, atenção, mas estava habituado muito aos temas e às estruturas e até uma certa repetição da fantasia épica. E hoje em dia podemos dizer que, entretanto, esta fantasia grimdark até se tornou-se ela própria fastiosa e repetitiva, e acabou por se tornar o oposto daquilo que queria fazer, que era uma fantasia que era suposto ser disruptiva e ser diferente. Entretanto, foi tão abusada e tão copiada que acabou por se destruir a ela própria e tornar-se naquilo que era o oposto do que pretendia. Hoje em dia pode-se afirmar isso, mas na altura, quando eu comecei a ler Abercrombie, depois mais tarde também Mark Lawrence, outro escritor inglês, que a primeira trilogia dele, a trilogia Broken Empire, adorei. Adorei. Acho que é um escritor, em termos de prosa, acho que o Mark Lawrence é fantástico. Acho que tem uma poesia na escrita dele, tem um lirismo, é uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica mesmo. Mas acima de tudo foi mesmo Joe Abercrombie, em termos da estrutura, em termos da prosa, em termos dos temas, esta ideia de ter um universo de fantasia com pouca magia, sem criaturas fantásticas, sobretudo lá está baseado nas personagens e quase uma espécie de história alternativa do nosso mundo, não tanto uma fantasia, mas mais uma espécie de história alternativa, em que os continentes são outros, os países são outros, mas quase que até poderia ter acontecido, ou estar neste momento a acontecer numa galáxia distante. E foi definitivamente uma influência. Portanto, se vocês gostam de Abercrombie, não tenho dúvidas nenhumas que vão adorar. Se não gostam, deem uma hipótese na mesma, porque também não foi a minha única influência. E depois George Martin, as Crónicas de Gelo e Fogo é absolutamente incontornável. Hoje em dia pode ser uma coisa que se tenha tornado quase banal, de certa maneira, por causa da popularidade enorme da série, que tornou um autor que todos conhecem, todos referenciam. E hoje em dia até pode ser banal, pode ser quase inútil dizer George Martin foi uma influência. Mas a verdade é que foi, quando eu comecei a ler as Crónicas de Gelo e Fogo, para aí em 2006, 2007 talvez, também foi uma revelação para mim pelos mesmos motivos, pelo facto de mostrar uma forma diferente de fazer fantasia, mostrar que havia mais na fantasia do que elfos e anões. Mais uma vez, nada contra, adoro Tolkien, adoro muitos dos clássicos da fantasia épica e do que podemos chamar de fantasia tradicional, adoro. Mas não é isso que eu gosto de escrever, e acho que o facto de não ser isso que eu gosto de escrever também foi um bocado fortemente influenciado por este período em que eu fui apresentado a esta forma alternativa, a esta forma crua, a esta forma agressiva de fazer fantasia. Isso para mim foi estimulante, isso para mim foi uma porta nova que se abriu, e desde que entrei nunca mais voltei a sair. Continuo a adorar este estilo, claro, temperado com outras coisas. Se lermos só disto, acabamos por enjoar um bocado, porque lá está, começa a haver uma certa reciclagem de temas e de estruturas e tudo mais. Mas, sem sombra de dúvida, esses foram os meus 3 grandes autores de referência. Não uma referência consciente, não foi como se eu tivesse pensado, ok, eu gosto deste autor, vou imitar este estilo, ou vou fazer uma coisa de propósito dentro deste estilo. Não foi como se estivesse a comparar-me ativamente a ele. Foi uma influência inconsciente, era o que eu lia, era o que eu absorvia, o que eu interiorizava, e depois, naturalmente, foi assim que saiu o meu livro, este livro em particular, porque eu, na verdade, escrevi 2 livros antes deste, inéditos, todos muito diferentes. E este em particular, portanto, também não é como se eu só escrevesse deste estilo, e os meus contos são variadíssimos, os meus contos também são de ficção científica e de horror, e variam muito, mas este livro em particular foi claramente inspirado acima de tudo, influenciado acima de tudo, por Joe Abercrombie, por Mark Lawrence e por George Martin. Finalmente,
Queria perguntar se alguém no público tem alguma pergunta. Não tenho nome vermelho. Se não tiverem, podem continuar a conversa com o Nuno lá fora. O livro está à venda. E é isso. Obrigado, Nuno, pela conversa. Obrigado a vocês pela presença. Obrigado. Obrigado a todos.